tarde a todos e todas. Então, nossa primeira videoconferência com vocês, SACAS e ACRs, e também entidades, né? As duas associações e outras também que foram convidadas. Então, o objetivo dessa videoconferência a temática vai ser voltada à piscicultura e pesca. A gente tem a convidada aqui, Bárbara Silva, ela é engenheira de pesca e formada pela Universidade Federal da Bahia. Então, ela vai estar aqui contribuindo conosco, com a COPSE, no desenvolvimento dessa atividade. Então, a gente vai dividir essa atividade na aula expositiva, que Bárbara vai fazer. Logo em seguida, a gente, durante a aula, durante a exposição dos slides, aí vocês podem interagir com a gente. Ali do lado tem um chat. Pode explicar a vocês o chat aqui, que tem parecendo um quadrozinho. Vocês podem escrever aí no chat, fazer as perguntas, que a gente vai sistematizar essas perguntas para passar para a Bárbara. Então, as perguntas podem ser feitas durante a exposição de Bárbara aqui nos seus slides, certo? Então, a gente quer que todos vocês tenham um bom aproveitamento desse dia aqui, dessa tarde, especialmente duas associações que vincularam nessa cadeia produtiva de pesca, que é a Associação de Agricultores da Pecuária Velha, que é lá de Rui Barbosa, que é atendida pela COPSE, e também a Associação Beneficente dos Pequenos Produtores Rurais de Ingazeira, de Taparimentá, né? Então, essas duas associações estão nessa cadeia produtiva de piscicultura e pesca. Nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar, vai ter uma abordagem bem pontual, mas a gente não vai trabalhar na temática do sistema Bioflocos, que que um empreendimento desse está trabalhando com essa cadeia, né, do Bioflocos. A gente vai ter outro momento formativo que vamos tratar dessa temática. Então, vocês aqui hoje presentes, vamos agradecer a presença de todos e todas nesse momento. Essa iniciativa remota nasce, assim, desse convênio com a CA. A CA fez um aditivo para todas as entidades prestadoras de ATE, para que a gente desse continuidade aos nossos trabalhos, juntamente com os agricultores e agricultoras, dirigentes dessas associações, e também CACAS e ACRs, nesse momento de pandemia. Então, o nosso contato, assim, com vocês vai ser um contato constante durante esses 2 meses, de formação, também de atendimento remoto. Então, quero desejar a todos e todas que tenham uma boa aula aí com Bárbara. Aí, vou passar agora para a Bárbara. A equipe técnica também da COPSE está aqui presente, Leonardo, Vera, Dani, Adriano, Elisa. Então, toda a equipe técnica da COPSE também está aqui presente, também com a presença de Gilson da CA. Então, tenha todos aí uma boa aula. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bárbara. Meu nome é Bárbara, como foi dito por Gisleide, né? Sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, técnica agropecuária formada pelo Centro Educacional do CETEP Cinzal 2 e engenheira de segurança do trabalho formada pelo CAM. Eu vim aqui, a convite da COPSE, né, prestar um AT à distância, diante dessa pandemia que a gente se encontra hoje, né, que a gente não pode abraçar ninguém, estar perto de alguém, e pelo projeto Bahia Produtiva. Espero estar com essa tarde com vocês, e vocês troquem conhecimento comigo, né. Então, vamos lá, né. Nossa temática seria agricultura e pesca. Então, dentro da agricultura, nós vamos falar sobre a criação de peixes, um método para a implantação de piscicultura em tanque e rede.
Então, hoje, a gente percebe o quê? Que a gente tem um grande aumento da população mundial. De algumas décadas para cá, né? De forma muito rápida, e com isso a gente tem o quê? Uma crescente necessidade de alimentos. E as pessoas hoje, elas buscam alimentos saudáveis, que reflete também na qualidade de vida dessas pessoas. E o peixe? E onde é que o peixe entra nisso, né? O peixe é uma fonte de proteína barata e saudável. Hoje a gente vê falando muito de ômega 3, ômega 6, né? Que são gorduras essenciais para o nosso corpo. O consumo do Brasil hoje é de 6,5 quilos por pessoa ao ano, sendo que, mundialmente, o índice que para ser consumido pelas pessoas é de 16 quilos ao ano, né? E onde a piscicultura entra nisso? A piscicultura é uma fonte de produção de proteína barata e saudável em alta escala. O Brasil tem um grande potencial para a piscicultura. Por quê? Porque elas apresentam condições ambientais favoráveis para o cultivo. O grande potencial hídrico, você percebe hoje que você tem uma grande quantidade de rios, represas e uma vasta área de praia, né, que aqui no litoral brasileiro, um mercado promissor e uma crescente procura por proteína animal barata. Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos, Bárbara. Eu mesma estou. Pode continuar. Tá. Então, o que é a aquicultura, né? A aquicultura, ela é o cultivo de organismos aquáticos em geral, né? Você tem dentro da aquicultura, você tem a cassinicultura, que é o cultivo de crustáceos, você tem a criação de camarão, você tem a malacocultura, que é o cultivo de moluscos, você tem aí a osteocultura, que é o cultivo de ostra, você tem a algocultura, que é o cultivo de algas, e você tem a piscicultura, que é o cultivo de peixes em cativeiro. A piscicultura, em tanque-rede, entra como um meio sustentável de cultivo. Por que isso? Porque ele faz uso racional da água. E o tanque-rede entra como modalidade da piscicultura. Você tem a piscicultura em tanque escavado, a piscicultura em tanque-rede, né? Então, quais são as vantagens do cultivo de tanque-rede? Então, eles possuem uma vantagem de custo menor fixo por quilo de peixe produzido, ou seja, 25% a menos do que o cultivo de peixe de tanque escavado. Porque tanque escavado você gasta com maquinário, você gasta com bomba, toda aquela estrutura, né, do tanque-rede. A rápida implantação e a expansão do empreendimento, a possibilidade de uso racional dos recursos hídricos, quando eu falei que ele era sustentável, a possibilidade de colheita durante o ano todo, ou seja, você tem 6 em 6 meses, você pode ter um ciclo de tilápia, né? A intensificação da produção do pescado, você produz em alta densidade, o manejo simplificado, que é a biometria, o manejo alimentar, tudo aquilo ali. E a facilidade de observação diária dos peixes, permitindo a descoberta precoce de doenças. As desvantagens. Dependência absoluta da alimentação artificial, ou seja, todos os dias você vai ter que fornecer ração para os seus peixes. A dificuldade no tratamento e controle de doenças, a grande facilidade de roubo aos frutos ou atos de vandalismo, quando esse tanque-rede está próximo às áreas urbanas, e a curiosidade popular também, né? A dificuldade na legalização do empreendimento. Então, quais são a espécie mais cultivada, né? Está aí a tilápia. A tilápia caiu dentro do gosto dos brasileiros. Você tem a tilápia tailandesa e a tilápia tailandesa, né? Que é a espécie mais cultivada do tanque escavado e de tanque-rede, né? Caiu no gosto dos brasileiros e chegou aqui no Brasil na década de 70. Por que a tilápia ela é a favoritinha do cultivo de tanque-rede? Porque é resistente a doenças, resistência a mudanças ambientais, resistente à mudança de fator climático
crescimento rápido e manejo fácil, né? E a segunda espécie mais cultivada no mundo e no Brasil. E o primeiro no Brasil. Então, qual é a nossa legislação que a gente tem para o cultivo de tanque rede, né? A gente precisa, quando a gente utiliza a água pública de domínio da União ou do Estado, a gente precisa de outorgas. O que são outorgas? A liberação, né? Diante das leis que constituem a Política Nacional Estadual dos Recursos Hídricos e a cessão de água de domínio público. Ou seja, quando a gente produz em um açude que foi feito pelo DENOX, aqui a gente procura a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas. Por que a gente procura a ANA? Porque é um açude pertence ao meio federal, né? E a gente tem que procurar a ANA. Além disso, a gente precisa de licenças ambientais para implantar o tanque-rede, que são a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Gente, vocês podem interromper, viu, caso vocês se tenham alguma dúvida. Então, o que são... Bárbara, Oi. Uma interrompida. Assim, eu sou leiga nesse assunto, estou aprendendo aqui um pouco com você, mas, assim, a gente depara aí com a questão da outorgas, né? Isso. Então, a gente depara que para cultivar os peixes em tanque-rede, a gente precisa de uma autorização. Então, isso tem que ser tramitado antes da gente buscar os investimentos do Bahia Produtiva. E isso, eu queria ouvir de você mais sobre esse assunto. Como se dá isso? Você já fez, acho que, várias consultorias nesse assunto. Isso é fácil da gente conseguir essa outorga dos açudes, por mais que seja um açude, a maioria dos açudes que a gente utiliza é açude comunitário da União ou do Estado, né? Esse procedimento, como se dá de uma forma tranquila, quanto tempo leva isso, qual é o meio de implantação dos tanques-redes, qual é o caminho para a gente caminhar antes de buscar o investimento primeiro, para depois buscar essas outorgas, né? O que a gente pode ver, né, a gente precisa fazer um relatório com análise de risco de todo o nosso empreendimento, né? A gente precisa analisar, fazer esse relatório e procurar o órgão responsável, né, pelo implante, pela implantação do tanque-rede. Ou seja, quando é de domínio da União, a gente procura a ANA, quando é de domínio municipal, você procura o órgão municipal que faz. Então, quando é de domínio do Estado, a gente procura o órgão estadual para fazer essa liberação. A gente tem que fazer uma análise de risco, fazer todas essas licenças e fazer todas essas licenças para que ele possa liberar, né? Não, é um processo, assim, que a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque a questão de mexe com a legislação, então pode demorar um pouco, mas a gente tem que procurar essas pessoas para a gente poder buscar essa liberação, né? Davi, quer falar? Pode falar, Davi. Vocês estão me ouvindo? Tá. É porque, assim, a gente precisou da outorga d'água para poder a gente ter a liberação. Só que quando a gente foi fazer, emitir, né, lá na secretaria, disse que não era necessário a gente ter a outorga d'água porque a gente não faz captação de água. Sim. Agora, no nosso projeto, não há necessidade de ter a outorga d'água. Entendi. E a gente também depende também da autorização do INEMA, né, para a gente poder fazer essa liberação. Mas como é de baixo impacto, né, não sei como você falou aí, né, não precisou dessa... Mais diferente. Foi isso, Davi? Isso. Pronto. Respondido, Gisleide?
a gente pode ver assim, para cada caso tem um caso, né? Então, se for a nível municipal, a gente tem que procurar o açude, né? A nível municipal, a instância municipal. Mas os arbitrais é bastante importante, tem horas mesmo que, se for de baixo impacto essa atividade, não vai precisar. Então, quando fala assim, a gente não vai captar água, mas a gente vai usar uma água do açude, que esse açude, um exemplo mesmo, já pensou a gente colocar num açude que abastece os municípios? Aqui mesmo a gente tem um açude de São José, na região, que abastece vários municípios. Então, a gente vai colocar essa atividade produtiva dentro desse açude, aí precisa mesmo porque para ver o impacto que vai gerar nessa água, se pode fazer esses dois usos, de consumo e tudo. Eu entendo dessa forma. Mas a gente tem que ter bastante, assim, ver os meios corretos de tocar o empreendimento, buscando, primeiro, a legalização, quais são esses documentos para legalizar essa atividade produtiva. Isso. Então, pode dar continuidade? Pode sim. Então, o que são tanque-redes, né? São estruturas flutuantes de tela ou rede fechadas de todos os lados que retêm os peixes e permite a troca constante por fluxo contínuo, ou seja, pelas correntes, removendo os resíduos e fornecendo oxigênio para os peixes. Ou seja, as correntes, elas servem para ter esse fluxo contínuo, estar limpando ali os resíduos do tanque-rede e para fornecer, movimenta a água e fornece oxigênio para os peixes. E pode ser implantadas em águas continentais, que são rios, açudes e lagos, ou águas salgadas, que são as de Bahia, né? A gente tem uma dificuldade de implantar nas águas salgadas, nas baías, pela variação de maré, que é um que influencia bastante na implantação do cultivo, né? Então, aspectos construtivos dos tanque-redes. O tanque-rede, ela é construído a mais por malhas, né? Que são essas malhas que dependem muito da fase que o peixe se encontra, a abertura delas, né? Elas podem variar de 13 a 20 milímetros para alojar os peixes. Flutuadores, que são esses tipos de bombonas aqui, podem utilizar também outros materiais, para deixar o tanque flutuando. Essa estrutura aqui, que são feitos de tubos galvanizados, a tampa recolhível. Para que serve essa tampa? Para a gente ter menos ações de predadores e evitar que os peixes fujam. A estrutura de ancoramento, que são essas aqui chamadas de poitas, né? Que colocam para fixar o tanque-rede no fundo do açude, por exemplo, e os comedouros, que são as estruturas que colocam a ração, né? E a placa de identificação, que é bom a gente poder também identificar qual é o tanque-rede. Então, as tampas de tanque-rede são confeccionadas de malha de 25, pode ser confeccionadas com mais de 25 milímetros. Então, as formas do tanque-redes. Você tem aqui o tanque quadrado e o tanque circular. A gente pode perceber aqui que no tanque quadrado você tem maior fluxo de água passando por dentro do tanque quadrado. Não estou dizendo aqui que o tanque redondo ele seja impróprio, mas a gente percebe aqui que quando a gente tem uma passagem de corrente, você vê que a corrente ela passa também pela lateral dos tanque-redes. Então, a gente pode perder esse fluxo aqui, né? Mas ele também passa por dentro. Mas o mais indicado é o tanque quadrado. Então, flutuadores. Uma parte importante que a gente pode falar sobre os flutuadores é que a gente deve evitar a reutilizar a embalagem de produtos tóxicos, ou seja, os agrotóxicos. Por quê? Porque a gente pode ter a contaminação e morte do peixe que está lá dentro, né? Você vê aqui, tem alguns exemplos de estruturas flutuadoras, que são esses tubos de PVCs aqui, essa bombona que pode ser utilizada também, algumas estruturas que possam fazer com que o tanque flutue, né?
Uma parte um exemplo que eu achei interessante, a gente pode reutilizar essas garrafas PETs para deixar o tanque flutuando, né? Já que ele flutua. Então, hoje, a gente pode encontrar no mercado diferentes tipos de tanque-rede e em diferentes dimensões. E volumes também. Então, a gente pode encontrar no mercado um volume de 4,8 metros quadrados, com 2 por 2 por 1,20, de 6 metros quadrados por 2 por 2 por 1,5, né? E volume de 13,5 metros cúbicos, desculpa, por 3 por 3 por 1,5, e o volume de 18 metros cúbicos por 3 por 3 por 2, e diferentes malhas, né? E o tanque-rede circular, que é no volume de 25 metros quadrados, sempre com a malha de 19 milímetros, né? Pode encontrar com 200 metros quadrados, metros cúbicos, desculpa, gente, 300 metros cúbicos e 400 metros cúbicos. Então, para a gente instalar o nosso tanque-rede, né? Quais são as que a gente pode fazer para instalar os tanque-redes? O tanque-rede não deve tocar o sedimento, ou seja, não deve tocar o fundo do nosso açude, por exemplo, e tem que ter uma distância mínima de 60 centímetros. Os tanque-redes deverão ser posicionados de forma linear para que todos possam receber água nova. Os tanque-redes poderão estar a 2 metros de distância um dos outros e as linhas com 20 metros de espaço. Ou seja, a gente posiciona. Aqui é um método que não é o método que é impróprio, que é o método em forma de tabuleiro. Você vê o distanciamento entre um e outro é muito, muito pequeno. Ou seja, quando a corrente passar por aqui, vai levar os dejetos desse tanque-rede, os resíduos desse tanque-rede para aqui. Além disso, se esse tanque-rede encontra-se com peixes doentes, a ação de alguma bactéria, algum vírus, também por corrente vai passar por aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Entre um espaço e outro, tem que ter uma distância entre essas linhas de 20 metros para a gente poder implantar esse tanque-rede. Além disso, a gente tem que instalar o nosso tanque-rede longe de áreas urbanas, né? Porque para evitar o esgoto, evitar roubos e furtos também, né? A curiosidade das pessoas. Com boa qualidade de água, você deve analisar os parâmetros que a gente vai falar lá na frente. Distância de cultivos agrícolas, porque pode ocorrer que os agrotóxicos que estão nesse cultivo agrícola cheguem até o tanque-rede, né? Por corrente. Não tenha ventos fortes, porque dificulta na ancoragem. Profundidade mínima para instalar esse tanque-rede, lembrando que tem que estar a 60 centímetros do sedimento, pelo menos. Logística de acesso à estrutura de criação, ou seja, para você chegar até o tanque-rede, para você colocar a ração todos os dias. E a corrente de água favorável, né? Para fazer a oxigenação. Oi. Bárbara, Leonardo que está falando aqui da COP7, tudo bem? Tudo bom. Quando você fala nesse fator aí, que tem que ser distante de cultivos agrícolas, é só porque se porventura estiver utilizando defensivos ou se for tipo um sistema de horta natural, agroecológico, também é bom evitar por quê? Não, não, estou falando só de cultivos bem com uso de agrotóxicos, entendeu? Porque pode ocorrer a lixiviação, né? E levar esses agrotóxicos para dentro do tanque-rede e ocorrer a contaminação dos peixes e levar à morte, né? A cultura agroecológica não utiliza defensivos químicos, então não tem problema nenhum. Ok, porque de qualquer maneira é comum aqui em Rui Barbosa, até que não muito, mas em outros lugares que eu já fui, o pessoal tem muito esse costume, né, de plantio de horta e outras verduras, assim, nas imediações, nas proximidades, mas se for de maneira natural não tem problema, né?
não tem problema. A questão é o uso de defensivos agrícolas que podem correr o processo de lixiviação e chegar até ao tanque-rede. Tá, ok, obrigado. David colocou aqui no chat a questão que eles colocam lá a garrafa PET, a garrafa como flutuante, né? Eu só fico imaginando como que é tão pequena a garrafa PET, se isso funciona. É porque você coloca uma estrutura com várias garrafas PETs, e aí permite a flutuação do tanque-rede, entendeu? Entendido. A Davi usa garrafa PET também? Legal. Vamos lá. Bárbara, Oi, Davi. como a gente, nossas boias já estão com um tempinho já na validade, sabe? Algumas acabam estourando. Aí a gente utiliza as garrafas PET para poder substituí-las. Entendi. É porque eles, com o sol, né, eles acabam ressecando a estrutura do flutuante, e aí ocorre estourando, quando eles acabam estourando, né, eles não servem mais para fazer. Aí é bom, uma maneira sustentável, né, você reutilizar essas garrafas PET para fazer o flutuante, né. Então, vamos lá, né? O povoamento. Quando a gente fala em sucesso do nosso empreendimento, a gente tem o povoamento, que a taxa de mortalidade normal em criação deve variar entre 5% e 10%. Algumas biografias falam entre 5% a 8%, né? E para a gente fazer esse povoamento, a gente deve fazer a aclimatação. O que é a aclimatação? Geralmente, esses alevinos, eles vêm dentro de um saco, né, oxigenado, e a aclimatação consiste em colocar esses sacos fechados, né, dentro da represa, por exemplo, onde a gente vai colocar, dentro do tanque-rede, onde a gente vai colocar esses alevinos, né, e deixar lá por 30 minutos, né, para que a temperatura da água do reservatório seja igual à temperatura da água do saco que esteja com os alevinos, né. Alguns alevinos, eles são colocados em caixas transportadoras, são trazidas, né, em caixas transportadoras. O que a gente deve fazer? A gente deve colocar a água da represa aos poucos dentro dessa caixa, para que a temperatura também da água da caixa fique igual à temperatura do reservatório, e assim a gente pode fazer a liberação desses alevinos. Então, a alevinagem. A gente coloca dentro os alevinos, eles chegam entre 2 a 3 centímetros, né, pesando mais ou menos de 10 gramas a 20 gramas, e a densidade é aproximadamente 750 peixes por metro cúbico. No tanque-rede, a gente coloca os alevinos nessa estrutura aqui chamada de berçário ou de bolsões, que tem uma tela de 5 milímetros a 8 milímetros, para a gente poder não ter alevinos fujões, né, forma mais popular. Então, eles ficam dentro desses bolsões em média de 30 a 60 dias, e até atingir um peso de 30 a 50 gramas. Os alevinos devem ser totalmente masculinizados, ou seja, machos. Por que isso? Para a gente poder evitar a reprodução dentro desse tanque-rede. Para evitar o quê? A superpopulação. A gente evitando a superpopulação, a gente evita também a competição por alimentos e por oxigênio. E a gente tem que procurar uma fonte desses alevinos, porque geralmente não. Algumas
alguns não vêm totalmente 100% masculinizados, ou seja, tem que ser um laboratório de confiança para a gente poder fornecer esses tanques eles. Ou, esses alevinhos, desculpa. Alguma dúvida em relação a isso aí? Após o crescimento desses alevinos, quando já atingiu o peso de 30 a 50 gramas, eles são classificados, vacinados e repicados para a fase de recria, pois ficam confinados em malhas de 19 milímetros, ou seja, eles são transferidos de um tanque para o outro e são classificados. Aqui é um classificador, né, de alevinos, para a gente poder deixar os alevinos tamanhos iguais e pesos iguais, todos no mesmo tanque-rede, ou seja, uniformizar cada tanque-rede para o crescimento, né, e a fase de crescimento de engorda. Esses classificadores têm malhas diferentes, então os alevinos são passados de uma estrutura para outra os alevinos iguais ficam retidos, né, e são transferidos depois para o tanque-rede. Ô, Bárbara. Oi. Só voltando um pouco, você fala aquela questão de alevinos, a gente sabe que tem que ser, né, adquirido de empresas de confiança, mas, assim, é muito complicado ou não é recomendado, né, algumas pessoas, algumas criações, produzir seus próprios alevinos, ou você acha que não vale a pena por causa dessa questão que tem que ter uma técnica, né, muito apurada para fazer essa questão da masculinização desses alevinos? O laboratório, né, a gente coloca, mas a gente pode produzir também rações que possam masculinizar esses alevinos. Não são colocados dentro do tanque-rede logo, né, pode chegar de 1 grama, e a gente coloca em tanques separados, ou seja, fora do açude, e pode ocorrer esse processo de masculinização. Existe um hormônio, colocar o hormônio para masculinizar, né? E depois ocorrer o povoamento desse tanque. Entendi. Então é uma coisa que pode ser feita, tem, né, seus cuidados, suas estruturas, mas também não é nada assim de outro mundo que não só possa ser feito em laboratório por grandes empresas, essas coisas não. Não. Pois, pode fazer, pequenos produtores podem fazer. É só, mas assim, tem que ter 5% dos alevinos machos, né, para a gente poder evitar esse tipo de problema da reprodução, e a competição por espaço, a competição por oxigênio, a competição pela alimentação, né, e a gente não tem um desenvolvimento satisfatório dentro do tanque-rede, né, por isso que é preciso esses alevinos totalmente machos. Tá, ok. David colocou aqui que nós já fazemos, né? Conta um pouco aí essa experiência, David, como é que vocês fazem, se no início teve algum problema, quais são, assim, o aprendizado que dá para fazer mesmo, conta aí um pouco para a gente. Porque, assim, como o pessoal lá tem bastante experiência, separaram matrizes, pelo conhecimento deles, né? Separaram algumas matrizes. Daí, essas matrizes, elas foram se reproduzindo e a gente foi coletando os alevinos, botando ele no berçário, tendo aqueles cuidados, colocando a ração direitinho. E eles se desenvolveram muito bem. A gente teve um bom resultado com tudo isso que a gente fez. Todos ficaram machos? Sim, né? A gente teve... Não dá para identificar... Eu mesmo não identifiquei, porque o pessoal lá não foi para ali. Eles se desenvolveram tão bem quanto os outros. A gente não fez a reversão. Não teve reversão. Mas eu acho que por causa da água, ligar o ambiente, eles nasceram, eles ficaram ali, desenvolveram bem. Cresceram tão bem quanto os outros. E tudo por igual.
É, Se não morrer, não tem mortalidade nenhuma. Vocês utilizaram foi acompanhando. a ração para masculinizar, com hormônio, tudo direitinho, né? Sim, isso. A ração Vocês perceberam se dentro do tanque eles se reproduziram, alguma coisa assim? Não se reproduziram, não. Eles se desenvolveram muito bem mesmo. É porque Porque eles já nasceram no ambiente, né, e tal. Isso aí influencia bastante isso, também no desenvolvimento do peixe. isso. Ah. Ô, David, me tinha uma dúvida, você de qual empreendimento? Sou da APV aqui de Rio Barbosa, de Associação de Agricultores da Pecuária Velha. Tem uma pergunta aqui de Adriano. Adriano poderia fazer. Faz aí, Adriano. Não está aqui, vou falar. Qual a rotina de pesagem dos alevinos durante a produção? É isso que eu vou falar mais na frente sobre o processo de biometria da pesagem e a gente medir o comprimento desse peixe, né? Então, vamos lá. Pode deixar para frente, aí depois responde. Certo. Então, vocês querem dar uma pausa agora ou vocês querem dar continuada? Acho que dá para continuar, Bárbara. O pessoal deu uma parada para interagir, depois a gente dá uma continuada. E quando surgir algumas perguntas aqui, aí eu faço essa Já intervenção. pode falar, né? Isso. E todo Então, gente esteja à vontade para interagir aqui, viu? Então, sempre que for manejar os peixes, a gente deve colocar em uma solução salina com água do próprio reservatório, ou seja, na proporção de 2 kg de sal para 100 litros de água. E a gente deve mergulhar esses peixes por tempo de 20 segundos. Então, o sal ele serve como um antisséptico, né, que diminui o nível da infecção. E sempre que for manejar os peixes, tem que ser feito durante as primeiras horas do dia, né? Para a gente poder, e estar em jejum de 24 horas, para a gente poder diminuir o nível de estresse desses peixes. Além disso, usar os tipos de tranquilizantes que tem no mercado, né? Que é o óleo de cravo, a quinaldina e a benzocaína, né? Que a gente compra aí no mercado para a gente poder tranquilizar esses peixes e não causar um nível de estresse. Então, respondendo à pergunta de Adriano, o processo de biometria, ele é a pesagem e as medições do comprimento corporal do peixe, né? A gente mede o comprimento corporal do focinho até a nadadeira, essa última nadadeira caudal aqui, e é feito quinzenal ou mensal. Então, esse processo, como foi dito anteriormente, ele ocorre o manejo dos peixes, né, e submete os peixes a um alto nível de estresse. E deve ser cuidado e com rapidez nas primeiras horas da manhã, após o jejum de 24 horas, para o estresse e a maior mortalidade, né? Então, respondendo a pergunta de Adriano, essa pesagem dos peixes é feita quinzenal ou mensal. Então, por que fazer a biometria? Então, a biometria, ele ocorre acompanhamento em relação ao ganho de peso, né, o crescimento do peixe, ou seja, se você vê se o seu empreendimento está tendo sucesso ou não, né, o ajuste na quantidade de ração a ser fornecida diariamente, ou seja, com a biometria você vê o quanto seu peixe está crescendo e calcular o quanto de ração você deve fornecer para o peixe naquela fase que ele se encontra, né? A comparação do rendimento de diferentes rações comerciais, ou seja, se você analisa cada ração que tem no mercado, né, a questão do teor de proteína, se seu peixe está desenvolvendo com aquela ração, tudo aquilo ali você observa. Além disso, quando você faz a biometria, você analisa se o peixe está se encontrando com alguma enfermidade, ou seja, com alguma doença, se ele encontra-se doente, né? Então, quais são as enfermidades? Como a gente pode perceber que seu peixe está doente, né?
ele é causado pelo manejo incorreto dos peixes, né? Ou seja, você não toma todo aquele cuidado de você deixar 24 horas de jejum, você utilizar tranquilizantes, você manejar de forma incorreta, de um jeito que causa estresse ao peixe, e as condições ambientais não favoráveis, ou seja, quando você tem uma variação de temperatura, quando está mais frio, por exemplo, que a tilápia não gosta de uma água fria, a questão do pH da água, que é a questão da acidez da água, não está entre o nível, né, do que é recomendável, que a gente vai poder falar lá na frente, e falta de oxigênio pode causar também o estresse dos peixes e a mortalidade, e causar doenças. Então, quais são os sintomas que a gente pode perceber no nosso peixe quando a gente faz a ombrometria, a gente observa, né? A natação errática, ou seja, geralmente eles nadam em forma de espiral, os olhos saltados, vocês percebem aqui, ó, que os olhos estão saltados, a produção excessiva de muco, o muco é aquela gosminha que fica em cima do peixe, né? E a perda de escamas. A gente pode analisar isso no nosso peixe. Então, quando a gente perceber isso aí, a gente tem que procurar um profissional da área, o médico veterinário, o engenheiro de pesca, o engenheiro agrônomo, para a gente perceber qual é o tipo de doença que o peixe está e procurar uma forma de minimizar esses impactos. A gente tem uma dificuldade muito grande de a gente poder, dentro do sistema de tanque-rede, de a gente poder curar essas enfermidades, porque o tanque-rede está exposto numa represa que está passando constante água, né? E aí, quando a gente coloca medicamentos, com certeza a correnteza vai levar, né? Então, a gente tem dificuldade bastante de curar essas enfermidades. Então, manejo alimentar. Como é que a gente faz o manejo alimentar desses peixes? Então, o arraçoamento, que é você dar ração aos peixes, para a gente poder dar ração aos peixes, a gente coloca numa estrutura chamada de comedouros, né? Para a gente poder evitar o desperdício de ração, não evitar que essa ração saia do tanque-rede. Então, a gente tem diversos tipos de comedouros, estão aqui o quadrado, o comedouro de faixa, o comedouro circular. Então, qual é a vantagem do comedouro quadrado? É o mais indicado devido ao aproveitamento de toda a superfície do tanque-rede, tendo maior área de alimentação. A desvantagem é o fluxo de água, que prejudicando devido à malha ser fixa junto ao tanque, e como dificulta a entrada de água, provocando assim estresse aos peixes, ou seja, ela está presa ao tanque. A de faixa possui grande área de alimentação, podendo atender todos os peixes, evitando assim a competição por espaço. E a desvantagem é o fluxo de água, prejudicando também a malha ser fixa ao tanque-rede, com isso dificulta a entrada de água, provocando também estresse ao peixe. O circular dificulta a perda de ração no momento do arraçoamento. E a desvantagem é que apresenta áreas de alimentação reduzidas, fazendo que os peixes maiores se alimentem primeiro do que os menores, e fica sobras e deixando lá no tanque-rede. Então, arraçoamento. A fase o arraçoamento depende da fase que o peixe se encontra, se está na cria, recria ou igual determinação. Geralmente, na fase da alevinagem, a gente usa ração em forma de pellets. O que é pellets? Ração em forma de pó, né? Para a gente poder, para ele poder aprender a ração, né? E depende também dessa fase de desenvolvimento a granulometria dessa ração, ou seja, o tamanho do grão dessa ração para a apreensão dos peixes. A ração, ela
parte de 70% do custo final do nosso empreendimento, ou seja, é bom a gente fazer a biometria dos peixes para a gente poder fazer o cálculo direitinho de quanto de ração devo dar, né, quantas vezes ao dia, para a gente poder evitar o desperdício dessa ração, né, já que ele faz parte de 70% do custo final do empreendimento. A ração para peixes pode-se dizer que é nova no mercado, né, porque antes se utilizava rações para porcos e galinhas, colocavam para os peixes, mas não tinha quantidade de nutrientes fundamentais para o peixe, ou seja, menor eficiência alimentar, maior desperdício de alimentos e excesso de matéria orgânica no nosso cultivo, né, que prejudica os peixes dentro do tanque-rede. Então, o que a gente deve analisar muito é o valor de proteína bruto, que é o principal fator utilizado pelos criadores na aquisição de ração. Ou seja, para cada fase você tem a quantidade de proteína bruta na ração, né? Você encontra aí no mercado, que dá para fornecer esses peixes. E utiliza-se hoje a ração extrusadas, né? Quer alguém tirar uma dúvida? E José Braga, peixe de engorda, quantas gramas por mês? Eu vou mostrar uma tabelinha lá na frente, José, que dá para a gente poder fazer, poder analisar isso, né? Então, a gente pode ver aqui a ração em forma de pellets, ou seja, de pó, que é fornecida para os alevinos, né? Hoje se utiliza a ração extrusada. Então, qual é a vantagem da ração extrusada? Ela fica mais tempo na superfície da água, né? E tem um contato visual maior dos peixes e facilita ter na apreensão. Além de ter uma palatabilidade, que é o gosto, muito querido pelos peixes, né? Então, eles aprendem com mais facilidade essa ração extrusada. Respondendo a sua pergunta, José, aqui está um quadro que ele indica a quantidade de ração quando o peixe encontra-se em cada fase, né? Está aqui a grama média inicial até o médio final, ou seja, de 1 a 5, você tem a proteína bruta de 55%, a granulometria em pó, a frequência diária 6 vezes ao dia. A ração, né, com 25% da biomassa, ou seja, você tem que fazer o cálculo da biomassa para a gente poder fornecer essa ração, o quanto você pode fornecer a cada fase, né? A gente pode encontrar aqui diversos, com a média inicial, média final, né? E se você vê que na levinagem você deve fornecer mais vezes. Então, a qualidade de água, né? Para a gente manter uma qualidade de água e para a gente poder ter um sucesso, a gente deve analisar os parâmetros de água para o desenvolvimento desse nosso empreendimento. Ou seja, a temperatura deve estar de 25 a 29 graus Celsius, né? Que a gente usa o termômetro para poder ver. Em média, a tilápia fica entre 26 e 27 graus Celsius, né? Para se desenvolver bem. O oxigênio desenvolvido está em 5 a 8 miligramas por litro, usado o oxímetro. O pH está entre 6 e 9, que a gente usa o pHmetro. A transparência, que a gente utiliza esse equipamento aqui, chamado disco de SEC, tem que estar entre 60 a 160 centímetros. A amônia e nitrito, que está menor do que 0,5 miligramas por litro,
que é utilizado com kit de análise de amônia. Hoje a gente encontra no mercado uma sonda multiparâmetro, né, que ela dá esses teores de temperatura, de oxigênio, de pH, que dá tudo isso aqui. Não podendo utilizar esses equipamentos separados, né, eles já dão todos em um equipamento só. Mas a transparência e o kit de análise também, ele de amônia, não lembro se amônia e nitrito, a sonda multiparâmetro dá também. Mas a gente vou colocar aqui como é que funciona o disco de SEC, né? O disco de SEC é colocado para ver a transparência da água, ou seja, quanto mais turva a água, menor oxigênio você tem dentro da sua represa. A gente posiciona o olho em cima da linha, para a gente observar, e quando a gente vê que a gente não enxerga mais esse disco, a gente observa aqui nessa fita aqui que ela é medida em centímetros, o quanto a gente vê essa transparência da água. Cadê? Que tem que estar entre 60 a 160 centímetros, que está favorável, né, para o nosso cultivo. Então, a despesca. A despesca, ela tem que ser feita parcial ou total, ou seja, você pode tirar metade do seu tanque-rede ou o total do seu tanque-rede. Para fazer a despesca, tem que fazer a depuração do trato digestivo, ou seja, deixar 24 horas sem fornecimento de ração, e deve ser realizada de maneira rápida, com auxílio de pulsares, baldes e balaios ou engradados. Aqui a gente está um exemplo aqui de uma despesca com pulsar, né? E aqui acho que suspendi isso. O tanque. A gente tem que evitar o estresse do peixe, porque ele pode alterar na qualidade no sabor, na qualidade e na textura da carne do peixe, né? Ou seja, a gente submete a ele a um estresse alto, por exemplo, e pode alterar nessa qualidade da carne, né? Então, os peixes vivos, quando são vendidos vivos, né? Os peixes são vendidos vivos, são transportados em caminhões com caixas próprias para transporte com mecanismo de oxigenação e água salinizada, com proporção de 30 gramas de sal comum para 1.000 litros de água. Os peixes abatidos são transportados até o local destino. Devem ser feitas caixas térmicas com utilização de gelo. Normalmente, recomenda-se adicionar gelo na proporção de 2 kg de gelo para 1 kg de peixe, em forma intercalada, utilizando e finalizando por uma camada de gelo até chegar ao local comercializado. Né? Aqui está a caixa de abate dos peixes, né? A gente tem que colocar primeiro para abater os peixes no gelo, depois sendo transportadas dessa maneira, colocar o gelo entre um peixe e outro para poder acondicionar eles. Então, sugestões para leitura, a gente tem o Manual de Criação de Peixes de Tanque-Rede, pela Codevasf, 2018, ou 2019, a Criação de Peixes de Tanque-Rede pelo Senar, e a Piscicultura e Criação de Tilápias de Tanque-Redes, no Senar também, exposto nesses links, né? Então, obrigada, espero que vocês possam ter absorvido muita coisa. Bárbara, boa tarde. Você vai falar de tanque escavado, não, né? Tanque escavado eu vou fazer no sistema de bioflocos, que eles estão utilizando o tanque escavado para fazer o sistema de bioflocos, criação de tilápia, se não me engano, que Gisleide comentou comigo, né? Tudo bem. Então, e aí eu vou encaixar. Certo. Então, mas só para uma pergunta que eu queria aqui, curiosidade. Sim.
diante do seu conhecimento, os tanques cavados, além da parte de você usar aerador e compressor, qual outra forma você acha boa e adequada para se utilizar, que tenha pouco custo e que tenha bastante oxigênio? Olha só, a gente tem uma criação para circulação de tanque-rede por gravidade, né? Ele circula, você precisa só de uma bomba para a gente poder essa circulação. Só que, assim, não é muito recomendável porque se o tanque 1 tiver com enfermidade e passar para o tanque 2, aí já é complicado, né? Sei disso, mas um outro sistema que a gente pode ter é por gravidade, passar a água de um tanque para o outro circulando essa água e jogando para uma bomba, né? Para o primeiro tanque. É um dos métodos para que não gasta. Exato. Eu perguntei pelo seguinte, essa forma que você está dizendo é uma forma que o pessoal está usando muito na região de Avaré, na região lá de Curaçá, Xorroxó. Eles estão usando um sistema novo lá, chamado de SIC, eu não sei se você conhece, é o Sistema Integrado de Cultura, e que eles usam esse sistema aí, na verdade. Então, assim, eles fazem galinheiro, eles fazem uma área de plantio para caprino e ovinos, faz a parte de palma, e eles utilizam realmente essa parte aí, porque a água vem, tem a tubulação com o T lá dentro, ele inverte ela, e a água sai para ir fazer a irrigação. Então, pela manhã, eles fazem isso, e fazem isso à tarde para não precisar estar gastando dinheiro e não utilizando a parte. Então, a água sai e vem uma outra água nova, e esse é um processo. Estão usando esse processo todo. Essa água não passa para outro tanque, ela sai de lá da bomba, vem para o tanque, e do tanque ele já tem um outro, que quando chega naquele limite, ele vai por gravidade para a agricultura. Então, ele vai para a parte da palma, vai para a parte do pasto, vai para a parte do milho. Utilizando essa forma aí, eu particularmente gostei bastante, porque é uma economia e tanto, porque você tem a parte de ave, você tem caprino, você tem até bovinos, tudo isso com uma área pequena, plantando irrigado e fornecendo com ração tudo, e usando, inclusive, parte disso para o peixe, para fazer a questão da piletagem, que eles estão fazendo lá, comprando esse equipamento em São Paulo, que eles usam com a própria palma e o milho, tritura tudo, seca, depois bate, fica tipo um pó, para usar, inclusive, como ração, tanto para a galinha como para os peixes. E assim, a água do peixe para irrigação é muito bom porque é rica em nutrientes, né? Você tem aí o nitrogênio, que é bom para o nitrogênio e fósforo, que é bom para o desenvolvimento da planta. Então, é super recomendável também. Às vezes, e também fazer... Eu vi aqui um sistema em Serrinha que eles estão usando a água do peixe para fazer irrigação. E também estou fazendo a limpeza da área que a galinha fica, do suíno, tudo aquilo ali, né? Então, vai estar reutilizando a água de forma sustentável, né? Para poder fazer o cultivo deles. Está evitando o desperdício de água, né? Eu poderia falar também um pouco só a respeito a parte de salmoura, salgar o peixe na parte com água e sal grosso, qual a quantidade e tudo, para que a gente possa, se eles tiverem interesse, fazer isso para frente, porque eu utilizei muito isso no região do Projeto Sobradinho, nos anos 80, e quando a gente usava, digamos assim, uma caixa de 250 litros de água com X litros de sal, e a gente fazia salmoura e pegava o peixe todo ele feito escalado, e colocava lá por X horas para poder salgar esse peixe, que fica perfeito, não fica sal nem mais nem menos, fica perfeito. Você pode falar um pouco a respeito disso? Então, Sérgio, essa parte do beneficiamento do pescado, eu estava falando com o Gisleide para a gente poder ver depois isso, né? Que é a parte de filetagem, que é a parte de você salgar o peixe, a parte de acondicionar o peixe, para a gente não poder ter desperdício desse pescado, a parte de fazer subprodutos do peixe também, eu fiquei de ver com o Gisleide sobre essa aula depois. É porque eu não estou me recordando agora na questão de salgar o peixe, a proporção de tanto de sal para o tanto para a quantidade, os quilos de peixe, né? Peixe, água e sal.
Isso, eu não estou lembrando a proporção. Então, ficaria para outra aula, que é a parte de beneficiamento do pescado, de fazer subprodutos, da utilização da escama, de fazer o curtimento da pele do pescado, da tilápia, né? Eu falei com ela que a gente poderia abordar essa questão também, né? Para a gente não perder nada. Até as vísceras a gente utiliza também para fazer ração, né? Exatamente. Então, eu fiquei de falar com o Gisleide isso aí, esse projeto de beneficiamento, essa parte de beneficiamento. Só para auxiliar também, eu gostaria que você, na próxima, se pudesse, fizesse realmente isso, para ver quantidade de água, um exemplo, de 50 litros, quantos quilos de sal, quanto de peixe, para 100 litros, para 200, fizesse assim, pelo menos umas 2 ou 3 medidas. Sim, a proporção, né? De 2 ou 3 ou 4 medidas dessas, que a depender da situação, nós temos aí pecuária velha, que possa ter uma quantidade de peixe, de repente, no momento que não venda, não vai vender, e de repente faz essa questão desse salgar dessa forma, que não perde recurso, não perde nada, e fica perfeito, todo mundo compra, o peixe fica melhor do que ele próprio fresco, né, do que ele é viscerado. E o pessoal também aí de Engazeira, que estão com tanque rede, o caso deles é tanque, eram os tanques que estavam lá escavados, vamos dizer esse Belfox agora, e a gente precisa ter o deles lá, o cuidado é bem maior, é muito melindroso o sistema todo. Inclusive, nessa outra parte que você vier, pudesse falar um pouco a respeito disso, porque o sistema dele lá vai ser diferente, e aí você já teria uma conversa com o Gisleide, para que você trouxesse já algumas experiências suas, para esse outro que vai ter também de Engazeira, e aí que eles possam colocar em prática. Certo. E a parte também pode até defumar o peixe, né? Defumar a carne do peixe, para a gente aproveitar mais, dar mais durabilidade também, né? Sim, exatamente. Nos anos 80, nós fizemos muito disso em Sobradinho, tanto defumar, com essa parte de salgar, com a parte de utilização, peixe todo aberto, para não perder nada, com as vistas que você falou, tudo isso a gente utilizou. Eu tinha cartilha muito disso na época, mas na minha mudança para aqui, perdi tudo, aí não fiquei com nada. Entendi. Agora estou querendo aprender. Entendi. Então, tem alguma dúvida, pessoal, em relação ao slide, em relação à minha fala? Ô, Bárbara? Oi. É Leonardo. Na verdade, eu tenho uma dúvida e um pedido para você. Minha dúvida é para você repetir o nome do aparelho que você falou, que só nele mesmo já pode medir, né, o oxigênio, o pH e a temperatura. E a outra, só para você fazer um breve resumo dessa colocação que você falou aí com o Gilson, do salgar e do defumado, que vai ser falado posteriormente, porque David, que está assistindo com o pessoal aqui no Rio Barbosa, ele tinha perdido a conexão e ele voltou agora há pouco. Então, perdeu todo esse diálogo aí que estava vendo com vocês. Aí, só para você resumir isso aí e falar o nome do aparelho. Espera aí. Léo, aqui está sendo gravado essa videoaula. A Alexandre está fazendo essa gravação que vai estar disponível. Mas pode fazer um resumo rapidinho, viu, Bárbara? Mas todo esse material vai estar gravado, disponível para toda a equipe dos ACAS e ACR e também os beneficiários. Então, Leonardo, né? Então, o nome do aparelho é sonda multiparamétrica. Ela está aí no mercado, você encontra valores variáveis, tá? Pode encontrar aí até de R$2.000 ou mais, né? No mercado, ele dá todos esses parâmetros para de qualidade de água, né? O pH, o oxigênio, tudo isso aí. E a questão de fazer o que abordei com o seu Gilson foi para a gente fazer uma parte de beneficiamento do pescado, ou seja, que hoje não se perde nem as vísceras, né, para a produção de ração e tudo aquilo ali. Fazer artesanatos, curtir a pele do pescado, fazer um curtimento, ou seja, transformar em couro, fazer a defumação do pescado para a gente poder dar mais durabilidade da carne, a questão de salgar o pescado, né? Abranger aí qual a proporção de sal para cada quilo e cada litro de água, para a gente poder salgar, fazer esse processo de salga do pescado. Então, para a gente poder dar mais durabilidade também ao nosso pescado, né?
Então, foi isso que o Sergiço pediu para a gente poder falar abordar na próxima aula, né? Que seria esse processo de beneficiamento do pescado. Davi saiu? Não, ele Davi quer fazer saiu? uma pergunta. Não, ele quer fazer uma pergunta. Pode perguntar dele. Vocês estão me ouvindo? Gente? Estamos. Está ouvindo? A gente perdeu a internet deu uma caída aqui, mas a gente já retornou. A gente tem uma dúvida em relação às vísceras do peixe. Porque a gente já tem uma beneficiária que encerrou os estudos agora, e lá ele estava fazendo um tipo de gás. Né, Érica? Biodigestor. Isso. As vísceras do peixe servem para esse biodigestor? Então, eu não vi nenhum estudo falando sobre isso ainda, né? Mas com a matéria orgânica, deve servir, não? Fizeram algum teste em relação a isso? É isso, a nossa dúvida. A gente ainda não fez nenhum teste, só que a gente planeja fazer, né? Se funcionar, a gente planeja fazer. Porque como vai vir a unidade de beneficiamento, a gente para dar um destino além da ração ou algo do tipo, a gente quer saber se tem como fazer o gás. Tem como fazer o gás biodigestor. Então, na próxima aula, eu vou pesquisar sobre a questão do biodigestor com vísceras, porque eu não vi nenhum estudo ainda falando a respeito disso, né? Sobre a questão de usar vísceras para colocar para fazer o biodigestor. Mas algum empreendimento? Bárbara, a gente tem uma parceria aí com a UFBA, o professor Carlindo desenvolve esse projeto de pesquisa, não sei se utiliza as vísceras, ou se ele já tem estudo sobre isso, eu vou colocar em contato você com ele também. Certo. Ele vai estar na próxima videoaula, que é sexta-feira, nessa sexta-feira. Mas ele tem esse trabalho voltado para o biodigestor. Agora, não sei se trata da questão de utilização das vísceras dos peixes, né? Uhum. Mas, para fazer o de biodigestor, existe também a utilização de vísceras de outros animais, sem ser o peixe? Não, geralmente utiliza fezes de animais, tipo suíno, bovino. Sim. Isso eu lembro. Agora, a utilização de vísceras, eu realmente não tenho nenhum estudo ainda. Não vi nenhum estudo falando sobre para colocar dentro do biodigestor, né? Mas na próxima aula a gente pode abordar sobre isso também. É uma das coisas boas, Bárbara, realmente para você pesquisar, porque eu já vi, não me lembro agora quando, mas realmente já vi que pode ser utilizada para biodigestor. Eu não tenho agora, realmente não posso afirmar 100%, mas eu já vi alguma coisa a respeito disso. Então, é bom também ter isso para na próxima para poder ter um respaldo maior para apresentar para eles. Entendi, para a gente poder falar sobre o biodigestor. Pronto. Então, na próxima aula, vai ser abordada a questão do beneficiamento, salvo, defumo, a questão do biodigestor também, né? Em relação ao tanque rede, vocês acharam que tem alguma dúvida? Em relação ao tanque rede, não. A gente teria uma dúvida também em você nos dar uma dica do que fazer com as vísceras do peixe, porque a gente vai ter essa unidade de beneficiamento. E como é que a gente vai descartar esses dejetos, essas vísceras? De que forma? Vocês estão fazendo produção de ração? Como? Vocês estão fazendo produção de ração? Não. Não, a gente compra a ração na Matsuda. Sim, mas vocês podem produzir com a víscera, não, né? Dentro da unidade de beneficiamento. Não sei se vai ser interessante para vocês, mas vocês podem estar utilizando essas vísceras para a produção de ração. Mas aí precisaria de uma liberação de algum órgão, de algum... Não. Vocês mesmos podem fazer, moer tudo direitinho para poder fazer essa ração. O investimento para isso é alto?
É basicamente feito de grão de soja, as vísceras, né? E outro, não lembro mais o que foi feito. Óleo de peixe, tem que colocar também. Agora, eu vou também abordar essa questão de fazer a ração dentro da unidade de beneficiamento, né? Pronto, vai ser ótimo pra gente. Assim a gente vai ter um destino das vísceras, né? É, porque desperdiça muito, né? A questão das escamas, você podem fazer também artesanatos com escama, né? As mulheres produtoras. Da poluição, né? É, como a beneficiária está falando aqui, né? Isso, é poluição mesmo. Gera muita poluição. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tá tudo bem explicado, viu? Pode Tá, continuar. obrigada. Eu me atrapalhei aqui no metro quadrado, metro cúbico, mas deu para entender, né? Quem é que você está falando? Sleide? Oi. Então, gente, assim, as perguntas foram mais quem interagiu foi David, né? Queria ver mais outras pessoas, Adriano, juntamente com Léo, a equipe técnica, Gilson também. A gente vê que esse momento aqui, principalmente para piscicultura e pesca, é praticamente o primeiro momento que a COPSE está contribuindo nesse aspecto, na questão da cadeia produtiva. A gente teve muita dificuldade na questão de ter uma pessoa para conduzir esse processo. Aí a gente teve contato com Bárbara, e aí esse processo não termina nesse momento aqui, né? É uma continuidade. Então, o próximo momento, que será no mês 2, que é agora em junho, né? Que já estamos em junho, Bárbara vai trabalhar, e com essas orientações que Gilson colocou aqui, se puder também, algumas pessoas já traçaram algumas questões que para trazer na próxima oficina voltado aí, a próximo tema vai ser o sistema Bioflux, embora que tenha as considerações que Gilson colocou, e outras pessoas que colocou aqui, aí Bárbara vai fazer essa atividade. Aí a gente vai fazer o planejamento e ver qual vai ser a próxima data. Então, a gente espera, assim, que todos e todas estejam conosco nesse momento, traga mais gente, né, para participar dessa formação, a formação que só nos acrescenta, né, soma, vem para somar. E também, quando passar esse período de pandemia, já venho conversando com Bárbara, na questão mesmo do atendimento lá em loco, né? Então, realizar aqueles encontros, isso está previsto lá no plano nosso de trabalho do ano 3, então os encontros, aí a gente vai ver essa possibilidade, Bárbara está indo também, fazendo essas atividades juntamente com vocês. Aí, assim, eu deixo um pouco aqui para até mesmo a coordenadora do projeto, assim, Vera, coordenadora pedagógica, fazer algumas colocações, e também toda a equipe, né? E aí a gente vai agora, nesse momento, que eu não vi aqui mais perguntas, e fechando essa tarde de hoje, né? Aí, passo aí a palavra para quem quer falar, e depois eu faço o fechamento final. Então, pessoal, assim, é um desafio a gente estar aqui prestando até a distância, né? Que é a mesma coisa de poder vivenciar a realidade dos agricultores, mas uma experiência muito boa, poder trocar esses conhecimentos com vocês, e espero ter ajudado em algumas questões, tirado algumas dúvidas em relação à instalação, a questão de lançamento. Eu falei com o Sleide, porque fazer o cálculo da biometria é muito mais fácil a gente estar em prática, fazendo esse cálculo, do que a gente poder mostrar aqui, né, que às vezes as pessoas não possam absorver um pouco, né, sobre essa questão do cálculo da biometria, mas em prática é muito melhor,
do que estar aqui conversando com vocês. Mas espero ter contribuído bastante com vocês, né, para a gente poder tocar esse empreendimento para frente. Eu preciso também, a Alexandre está aí, eu preciso que todos abrem a câmera agora, porque quando a gente fecha a câmera é muito mais, fica melhor, né, essa transmissão. Agora, abrir a câmera para a gente tirar a foto, o registro, né, da nossa atividade. Então, vamos abrir, a Alexandre que vai tirar essa foto, vai ser para o Splinter. E aí, vamos, gente, abrir a câmera. Tá. Cadê a Alexandre? É você, Alexandre, que tá falando? Como eu faço isso, Alexandre? Me tira essa dúvida. Compartilhar a tela, né? Tá. Peraí. Tudo é novo com essa pandemia. A gente Claro. tá com coisa, né? Claro. Meu Deus, socorre. Aqui, vamos ver aqui. Parar a apresentação, isso. Pronto. Gente, eu não sei se eu estou aparecendo na câmera. É para todo mundo aparecer? Todo mundo. Aí você, Davi, porque você está em grupo, né? Está em grupo. Todo mundo está de máscara? Tá. Tá. Ah, Eu tirei certo. a foto e postei no grupo da gente. É. Eu não sei se tá aparecendo a minha, gente. Tá aparecendo todo mundo aí? Vocês estão vendo a gente? Eu não tô vendo ninguém. Alexandre que vem mais. Cadê você? Ó, Berg, eu acho que já saiu. Não saiu. O Berg já saiu. É. Oi? Todo mundo bonito. Sim, vamos passar aí as considerações finais aí para a equipe técnica, para a Gilson, para os ACs, ACR, os beneficiários. Bom, Gisleide, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, os AC, ACR e demais beneficiários do projeto Bem Produtiva. A Bárbara pela bela apresentação, aqui na próxima, isso que eu falei aí, ela traga realmente para que eles tenham mais conhecimento ainda. Agradecer a todos vocês da COPSER. Estou falando primeiro porque eu tenho o doutor Wilson aguardando aqui agora na outra videoconferência a respeito das máscaras. E eu tenho que sair aqui agora para entrar na outra urgente. Então eu vou falar com vocês e tudo que pedir aí, tá bom? Para entrar nessa outra videoconferência agora. Muito obrigado a vocês. Agradecemos a vocês pela essa participação. Como eu te disse, veja aí, Alex. Eita, Léo, a gente está ouvindo tudo, viu? Vera. Vera, bora. A gente não está te ouvindo. Não é por causa da máscara, não, viu, Vera? Deve ser o áudio. A gente não está te ouvindo. Isso.
Certo. Vamos passar para outra pessoa. Bora, Léo. Léo e Adriano, consideração finais e também os ACAS e ACRs, os ACAS, né? Os ACAS e também os beneficiários que estão aí, para a gente fechar a nossa tarde. Pronto, eu vou falar aqui, porque na verdade, eu peço desculpa, eu estava orientando que tinha saído aqui um ACA, mas é bom que esclareça a todo mundo. Eu não sei se todo mundo conseguiu localizar o link para assinar a lista de presença. É nesse mesmo lugarzinho onde abre o chatzinho para você fazer a pergunta escrita. Tem uma caixazinha de diálogo no canto superior direito. Eu não sei se quem está assistindo no celular, qual é a teclazinha. Aí você clica e lá vai ter o link onde Alexandre colocou. Né? Pessoal, faz a lista de presença. Aí você clica, automaticamente vai abrir uma paginazinha, não precisa imprimir, não precisa fazer nada. Aí você só vai, coloca seu nome, aí ele consegue registrar na lista de presença. Quem porventura não conseguiu fazer ou localizar isso aí, avisa para a gente. Eu quero agradecer a Bárbara aqui pela contribuição, pela bela apresentação também, a presença de todos, principalmente aqueles que não são da área de piscicultura, mas a gente percebe, né, que demonstram interesse em outras áreas também, deu essa força aqui para a gente, essa presença. Ao pessoal de piscicultura, David aqui e Ronaldo lá de Quingazeira, que articulou aí com o pessoal para estar assistindo. Espero que repasse esse conteúdo que foi passado para os outros beneficiários. E, como dizer, já foi falado também, essa apresentação vai ficar disponível, a gente vai passar para vocês o endereço dos links onde é que vai ficar, porque aí todos os outros beneficiários que não assistiram e vocês que queiram ver novamente, vai ficar disponível lá para ver sempre que precisa. Tá ok? Muito obrigado a presença de todos aí. Até a próxima. Após, gente, a finalização, lá no grupo do WhatsApp, né, vamos disponibilizar também uma nota técnica voltada para pesca, né, piscicultura e pesca, para vocês. Então, a gente vai estar disponibilizando também essa nota técnica. Essa nota técnica é para o estudo de vocês e também para os beneficiários e beneficiárias. E essa nota técnica não é só para ler, é também para entender, interagir lá no grupo, se tiver alguma dúvida, aí a gente vai fazendo essas contribuições juntamente com vocês. Eu não estou no grupo, né? Então... Quem não está no grupo? Eu, Bárbara. Bárbara é uma beneficiária, não é isso? Não, a Bárbara é a palestrante. A Bárbara é a palestrante. Certo, aí eu passo as questões para você responder. Tá bom. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.